Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. Nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Carlos Jordi. Deputado, muito bem-vindo. Eu que agradeço, Tiago, Cláudio Humberto, Rodrigo. Um prazer poder estar aqui com vocês. Eu quase não vim essa semana, que vocês sabem que é uma semana que está parada a Câmara, mas fiz questão de estar aqui porque eu sou um grande admirador do trabalho de vocês, sobretudo do Cláudio Humberto, todo o trabalho jornalístico aí, que é um trabalho que não milita, né? Muitas vezes a gente vê a imprensa militando, mas é uma imprensa realmente informativa. É isso que nós temos que ter hoje no país. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado pela presença. Eu sei que é sempre muito apertada a agenda dos parlamentares. E a gente aqui, antes de a gente começar, a gente já estava numa conversa muito interessante sobre foro de prerrogativa, o tal do foro privilegiado. O senhor estava falando para a gente que existem algumas propostas, não para exatamente acabar com o foro, mas para, no mínimo, alterar essa realidade atual, né? Que agora, antes existia um clamor pelo fim completo, e aí agora foi cooptado, digamos assim, por outra narrativa. Queria que o senhor continuasse, por favor. Vamos lá, pro cidadão que está nos acompanhando em casa, para entender até o nosso bate-papo aqui, é porque hoje existe uma grande discussão acerca do foro de prerrogativa de função. Na verdade, essa discussão sempre aconteceu, né? Porque nós sempre ouvimos que o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, soltava, aliviava alguns políticos que tinham algumas relações espúrias com eles. Então isso sempre foi um clamor da sociedade que acabasse com o foro de prerrogativa de função. Tem uma proposta que, inclusive, ela já foi aprovada, acredito que no Senado, mas na Câmara não avançou. E hoje tem uma repercussão maior esse tema, as pessoas estão falando muito mais desse tema, devido aos abusos de autoridade que vêm sendo cometidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos um mecanismo totalmente prostituído, um mecanismo de freios e contrapesos. Infelizmente, é o que está acontecendo. Porque você avalia como que é feita toda a questão que envolve a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional em si e o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente da República. Depois ele é sabatinado pelos senadores. Os senadores que aprovam ou não o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele chega, o ministro aprovado, ele vai para a Suprema Corte. Quem é que ele julga? Ele julga os senadores e os deputados. Até tem muita gente que nos critica. Deputados, vocês não estão fazendo nada contra os ministros do Supremo. Nós não temos meios de ação contra os ministros do Supremo. Quem tem é o Senado Federal. Nós temos o antídoto para o presidente da República. Mas quem tem para abuso de autoridade, crimes de responsabilidade dos ministros é o Senado Federal. E aí você vê que hoje, infelizmente, por conta de toda essa situação em que os ministros eles têm os processos dos parlamentares, dos congressistas, eles deixam os deputados e senadores embaixo de seus braços. Então tem muito deputado e muito senador que tem processo no STF e acaba não querendo colidir, enfrentar, mesmo havendo atropelos, abuso de autoridade, usurpações de competências. E aí nós temos um Senado Federal que hoje, infelizmente, a maioria lá é frouxo. Tínhamos aí um presidente que, o Rodrigo Pacheco, foi totalmente omisso, deixando com que o Supremo Tribunal Federal avançasse com tamanha arbitrariedade, tamanho totalitarismo. Não fez nada. Hoje também temos outro lá que é tão passivo quanto. E você vê que os ministros eles acabaram ganhando uma hipertrofia de poderes muito grande. Hoje, o Supremo Tribunal Federal se julga um poder político. Eles falam, não somos um poder jurídico. Somos um poder político. E não vamos abrir mão desse protagonismo. Nós já ouvimos falar, a Toffoli já falou sobre isso, o próprio Barroso. E aí vocês percebem que eles violam a todo momento a lei de abuso de autoridade, já viola há muito tempo. Mas a lei do impeachment, porque eles falam fora dos autos, exercem atividade político-partidária, cometem diversos tipos de abusos, e como está com o Senado passivo, eles deitam, enrola e não fazem nada. Então, assim, nós temos que agora voltar com essa discussão do foro de prerrogativa de função. E é muito difícil, por quê? Porque os recados começam. Os recados começam, assim como eles fizeram com o voto impresso, em que foram pessoalmente na Câmara dos Deputados, assim como eles estão fazendo agora com a anistia, em que ficam dando recados, eles vão fazer isso também porque eles não querem perder
esse instrumento de poder, de fazer chantagem com os deputados, que eles acabam deixando embaixo dos seus braços. A discussão que muitas pessoas às vezes falam, até o Cláudio Humberto estava falando aqui, que o ex-presidente Arthur Lira falava que é muito ruim acabar com o foro de prerrogativa de função, porque nós poderíamos ser julgados por qualquer instância. E de fato mas aí tem uma... Mas isso no caso de supressão completa da... Exato. Não seria acabar com o foro de prerrogativa de função. Seria mudar o foro de prerrogativa de função. O que seria isso? Nós não vamos mais ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Existem algumas propostas já em análise, pessoas estão debatendo, juristas estão estudando um novo formato de justiça para as autoridades. Poderia ser tribunais regionais federais julgam os deputados, os presidentes das casas continuam sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e nós teríamos, inclusive, o direito a duplo grau de jurisdição, que seria, no caso, aí, o STF. Eu acho que com isso você acaba tirando tem também um pouco... o STJ, né, entre um e outro. Exatamente. Poderia ter o STJ, tem diversas propostas que poderiam ser implementadas para acabar com esse sistema espúrio que vem hoje fazendo mal para o país. Nós vemos deputados, sobretudo os deputados e senadores, com medo de falar. Porque a Suprema Corte hoje, ela não julga de acordo com o que está na Constituição. Hoje nós temos 11 Constituições. 11. E, na verdade, tem 11 Constituições, mas existe uma que é a palavra final, que é a do Alexandre de Moraes. O que vale é o que está na cabeça dele. Eles interpretam da forma que querem a Constituição, eles fazem leis, cometem abuso de autoridade, avançam sobre as nossas prerrogativas, usurpam as nossas competências, como já fizeram inúmeras vezes, legislando no nosso lugar. Então, assim, é algo que nós temos que... não existe nada mais necessário do que fazer uma reforma do judiciário no nosso país. E eu falei aqui, não sei se vocês querem entrar em outro assunto, mas eu falei aqui que hoje é praticamente impossível, nesse período agora, conseguir fazer uma reforma no Poder Judiciário a ponto de retirar essa competência dos ministros de julgar os deputados. Mas nós temos alguns caminhos. Por exemplo, hoje nós vimos que o Supremo Tribunal Federal, de forma oportunista, mudou o entendimento deles sobre a competência para julgar ex-autoridades, ex-presidentes, por exemplo. Qual era o entendimento até pouco tempo? Que deputados, senadores, autoridades com foro de prerrogativa de função só seriam julgados pelo Supremo Tribunal Federal, na vigência do seu mandato, por ações que guardem relação com seus mandatos. Para julgar o presidente Bolsonaro, eles alteraram esse entendimento agora, mudaram agora. E dizem que não. Mesmo que acabe a vigência do mandato, você agora não vai ser mais julgado pela justiça comum, vai continuar com mudaram a lei. Não mudaram a lei, é entendimento, é jurisprudência. Eles constroem, decidem isso. É isso que eu falo. Eles não precisam de lei. Mas a lei define claramente, né? Inclusive, numa entrevista com o ministro Marco Aurélio, o ministro aposentado Marco Aurélio falou isso, né? Que a lei, a Constituição, define claramente que as autoridades que o Supremo é competente para julgar, né? E entre elas não estão ex-ocupantes de cargos, né? Ele, inclusive, citou o caso dele. Olha, eu, como ministro aposentado, qualquer crime que eventualmente eu responda será na primeira instância, né? E também ele acabou sendo incluído entre aqueles que passam a ser julgados também pelo ex-ministro ou ministros aposentados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa decisão, além de objetivar claramente pegar o Bolsonaro, é uma decisão que fortalece aquele poder político, né? De que se jactam alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso fortalece politicamente muito o tribunal, né? Com certeza. E, assim, a lei ela não é muito clara com relação ao prazo, né? Com relação ao marco temporal, digamos assim, em que se pode julgar as autoridades. Então, eles acabam fazendo um exercício, né,
de hermenêutica para interpretar da forma que quiserem. E aí estabeleceram dessa forma, que eles podem julgar mesmo após a vigência do mandato. E aí, para sanar isso, e sanar um outro problema também que nós estamos observando no julgamento dos reféns do 8 de janeiro, eu fiz uma PEC para determinar que eu estou coletando assinaturas ainda, né? Ela ainda não está tramitando, mas estou coletando. Que essas autoridades só podem ser julgadas na vigência do mandato e pessoas comuns, cidadãos comuns, não podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal ainda que haja a competência por conexão. Porque isso daí foi uma armadilha feita pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal, para julgar esse pessoal todo do 8 de janeiro. Colocaram, né, uma autoridade e aí, com isso, fez a conexão para julgar o pessoal do 8 de janeiro. Deputado, eu queria, inclusive, ter feito essa primeira pergunta antes, né? Mas foi bom que tenhamos começado já com um assunto tão palpitante. Mas é o seguinte, o senhor falou dos deputados e senadores que estão com medo. No Brasil hoje isso é perceptível, né? O senhor não está entre eles, o senhor não parece ter medo dessa gente, né? Da cara feia do Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu queria saber mesmo, sobretudo para atender a curiosidade dos nossos espectadores, enfim, da opinião pública que não o conhece bem, qual a sua história? Como é que o senhor chegou a deputado federal? Começou como essa confusão? O senhor se arrepende de alguma maneira de ter conquistado esse mandato ou não? Ou, olha, nasci para isso. Queria que o senhor contasse um pouco assim um pouco da sua trajetória. Eu vou falar um pouco sobre o que é medo e o que é coragem, né? A coragem não necessariamente significa que você não tenha medo. Coragem é você, mesmo com medo, fazer o que é certo. Às vezes a pessoa pode até estar com medo, mas ela vai porque ela está imbuída nas suas convicções. Todo mundo tem medo, né? Eu tenho família, tenho uma filha pequena, mas a minha coragem é muito maior, o meu senso do certo é muito maior. E foi esse senso do certo e de buscar lutar pelo que eu acredito que me fez entrar na política, né? Eu comecei na política em 2016, fui eleito vereador na minha cidade, Niterói. Na época, a minha cidade nunca tinha tido um vereador, um político conservador. E eu já tinha uma relação com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, conheci o Eduardo Bolsonaro quando eu estava na academia de polícia em 2014. Ele era policial federal, estava visitando a academia, e eu era aluno da ANP, Academia Nacional de Polícia. E nos conhecemos um acaso realmente do destino, foi coisa realmente de Deus. Começamos a conversar, ele falou que era filho do Bolsonaro, eu falei, cara, eu sou muito fã do seu pai, que legal e tal. E criamos uma relação e depois eu passei para outro concurso, vim para Brasília, passei para a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E aqui eu comecei... Eu sempre digo que a intuição é Deus falando conosco, né? Então, tudo na minha vida eu sinto uma intuição muito forte e eu vou naquele caminho. Foi assim, nos concursos. Eu me recordo que no final de 2015, as pessoas começaram a falar muito sobre a eleição de 2016. Muitas pessoas já se colocando como pré-candidatas e eu falei, eu vou vir candidato a vereador na minha cidade. E aí falaram que era impossível. E você tá louco, para ser vereador você tem que ter muito dinheiro, já tem que ter o histórico na família. Eu falei, não, tô sentindo que é minha hora e eu vou ganhar essa eleição. Aí eu comecei no gabinete do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro para pedir o apoio, né? Aí eles me apoiaram, não me deram dinheiro nenhum, nada, né? Evidente. Gastei 20 mil reais naquela eleição, mas tive o apoio dele e usei muito as redes sociais. Naquela época as pessoas não acreditavam, mas usei bastante as redes sociais. Consegui a minha eleição de vereador em 2016. E aí na Câmara de Vereadores, lá tinha um formato, né, que é muito engraçado. Tinha muito vereador de esquerda, tinha o Centrão lá e tinha eu. O Centrão votava lá com o prefeito e aí tinha os vereadores do PT, PCdoB, PSOL. Uma das vereadoras hoje é deputada federal. Vocês devem saber quem é, que é da minha cidade, disputou a prefeitura comigo também, inclusive. Eu não vou falar o nome dela aqui para não dar propaganda, para não dar palanque. Mas a gente debatia muito, sabe? Propaganda aqui não pode. A gente debatia muito. Ela às vezes subia para a tribuna para falar sobre gênero. E eu ia lá e respondia.
ia falar sobre aborto. Temas que não tem nada a ver com a pauta municipal. Só que é o seguinte, né? Foi o que eu sempre falei. Esses tipos de temas você tem que discutir nas câmaras municipais, porque o político, ele é um formador de opinião. E quando você vê a esquerda defendendo determinadas pautas, como sempre fez na tribuna, e não tem uma resposta, é aquela história. A mentira, quando contada sozinha, se torna verdade. Então eu comecei a debater muito com ela, discutir muito com ela, eu fui crescendo politicamente, e ela também cresceu politicamente. Fui crescendo muito politicamente, e aí em 2017, final de 2017, eu falei com o Bolsonaro, ele falou, não, vem candidato, você tem que vir sim, não tem nada a perder e tal. E eu tava ganhando muita visibilidade por conta das redes sociais e esses debates que eu travava na Câmara de Vereadores. E aí eu explodi. Tive 204.048 votos, né? Fui candidato pelo PSL, fui o quarto mais votado do Estado. E respondendo a sua pergunta, se eu me arrependo, não me arrependo de nada. Eu acho que Deus tem um propósito na vida de todos. Eu não me vejo sem a política. Tem hora que enche o saco, porque, cara, é imprensa em cima, Polícia Federal em cima, como já foram na minha casa, foi já em assessor meu. Você sofre muito, às vezes, com esses acontecimentos nacionais que vão deixando a gente agoniado, né? Um Supremo Tribunal Federal autoritário, que acha que é dono do país, que age ao arrepio da lei, que rasga a Constituição, que pode ir a qualquer momento em cima de você. E isso, muitas vezes, nos incomoda. Aí, às vezes, eu ando pelas ruas e as pessoas vêm falar comigo, vêm tirar foto, vêm me parabenizar pelo trabalho. Olha, continua firme, não desiste não e tal. E isso é muito, muito bom. Isso me motiva. Mas inclusive, eu falo para as pessoas assim, cara, não tem como desistir. Eu já fui longe demais para desistir. Eu já fui longe demais para recuar. E eu também sou movido pelas minhas convicções. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu acho que hoje eu tenho uma filha e ela é a minha maior motivação. Eu quero deixar um país melhor para minha filha. Eu acho que no futuro ela vai ver que nós estivemos lutando por um país melhor, lutando realmente por democracia, por liberdade de expressão, num momento muito tenebroso, que eu acho que é pior do que o período do regime militar, que diziam que havia censura, repressão. Nada se compara ao que a gente está vivendo hoje. E eu tenho certeza que ela vai se orgulhar, porque nós enfrentamos tudo isso de cabeça erguida, com coragem, ainda que muitas vezes pudéssemos estar receosos do que pudesse acontecer com a gente. Deputado, queria ouvir o senhor sobre o PL da anistia, que é o que está pautando o país. Né? Há uma mobilização ali, sobretudo na Câmara dos Deputados, quanto a esse assunto. O PL conseguiu protocolar o pedido de urgência, né, para dar uma acelerada na tramitação desse PL. Mas eu queria entender o que foi assumido pelo Hugo Mota quando ele estava em campanha para a presidência da Câmara e em que pé que esse negócio está hoje. Que a gente vê que há, sim, uma pressão, há um número de assinaturas suficiente para isso andar, mas parece que não anda, que o negócio está meio encalacrado ali. O que é que o Hugo Mota assumiu como compromisso em relação ao projeto da anistia? Olha, ele tinha um compromisso, não é um compromisso de aprovar, mas um compromisso de, em determinado momento, pautar esse projeto, porque é necessário fazer justiça ao pessoal do 8 de janeiro, né? Eu sempre digo que no meio daquelas pessoas haviam vândalos que deveriam ser responsabilizados por dano, por vandalismo. E existiam também manifestantes, pessoas que estavam ali se manifestando, exercendo o seu direito de manifestação que é garantido pela Constituição. Existiam pessoas que nem estavam lá e chegaram depois. Pegaram todo mundo, botaram no mesmo bolo, todo mundo sendo até condenado. O pipoqueiro. Pô, até o pipoqueiro, até o popcorn ice cream. Isso foi tá muito bonito esse sotaque, né? Popcorn ice cream. Pegaram o pessoal que nós sabemos que não mereciam esse tipo de punição. Sentenças copia e cola. Sentenças copia e cola. Todo mundo respondendo por abolição do Estado Democrático de Direito, por golpe violento de Estado, associação armada, organização armada. Cara, isso é uma crueldade. Então, bem da verdade... Tem a arma do batom. Pois é. E o ministro Flávio Dino mencionou também que havia manifestantes armados com canos de PVC. Olha isso, né? Pelo amor de Deus.
E eu vou falar depois a respeito dessa questão da organização armada, porque isso daí foi uma artimanha. Isso daí é a pegadinha que eles querem fazer para dizer que o projeto é inconstitucional. Mas, enfim, no final das contas, se você for analisar, não seria nem o caso de anistia. Seria o caso de anulação do processo. Porque o processo é totalmente ilegal. É tudo ilegal. É ilegal porque fere o princípio do juiz natural, porque essas pessoas elas não têm foro de prerrogativa de função. Fere o devido processo legal. Imputaram crimes a essas pessoas que elas não cometeram. Foram uma diversidade de ilegalidades, né? No caso, por exemplo, do presidente Bolsonaro, aquela delação sob coação, sob tortura do Mauro Cid, é muita ilegalidade. Então, deveria ser anulado o processo. Só que a Suprema Corte é arrogante demais para assumir, para confessar que eles erraram. Porque, na verdade, eles não erraram, né? Eles fizeram isso de forma proposital para condenar o presidente Bolsonaro. Então, como o processo já está em curso, o que nós temos que fazer é apelar para a anistia, para que essas pessoas possam ser perdoadas e saírem da prisão. E nada disso vai conseguir reparar o dano mental, psicológico, emocional que essas pessoas têm. Mas, deputado, há uma perspectiva de tramitação desse Então, projeto? aí, vamos lá. A impressão que eu tenho pessoalmente é que, Hugo assim, Mota, ele se manifestou, botou um pé em cada canoa, né? ele se mostrou muito sensível. Ele se mostrou uma pessoa que realmente tinha o interesse de fazer com que essa pauta avançasse. Inclusive, ele deu algumas entrevistas falando sobre isso, que não houve tentativa de golpe. Inclusive na própria Paraíba. Exatamente. De onde ele é, em veículos locais Exatamente. lá para o eleitorado dele. E aí, o que começou a acontecer depois? Os ministros do Supremo Tribunal Federal chamaram ele na chincha. Chamaram ele na reunião lá no prédio do Supremo para conversar sobre isso. E vocês podem ver o que aconteceu logo em seguida. Olha como que esse sistema é bruto. Logo em seguida, começaram operações da Polícia Federal contra ele por suposto desvio de emenda de anos atrás. Então, assim, hoje eu vejo um cenário muito incerto com relação a essa questão de pautar ou não pautar o projeto da anistia. Eu vejo que o Hugo Mota está até assustado com tudo isso que está acontecendo, porque imagina, né? Tem uma pressão muito grande da população e de um conjunto de parlamentares bem numerosos que quer que isso seja pautado, mas do outro lado ele está sendo pressionado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí volta aqui aquela questão de discutirmos o fim do foro de prerrogativa de função. E olha só, olha o poder que esses caras têm na mão para nos chantagear, nos pressionar, entendeu? Mas ele vai ter que pautar. Ele vai ter que pautar, porque nós já temos as assinaturas. Ele vai ter que escolher, né, deputado? Quem desagradar. Exatamente. Porque ele vai desagradar quem? Vai desagradar o governo, vai desagradar o Supremo, vai desagradar os eleitores dele, que são conservadores, né? Ele é um deputado de um partido conservador. Ele vai desagradar quem? Qual seria a sua aposta? Olha, sinceramente, é difícil você conseguir fazer qualquer prognóstico. Vai depender como forem os recados vindo lá de cima, né? Eu acho que ele vai acabar tendo que pautar mesmo. Eu acho que eles vão ter alguma conversa, não sei, com os ministros e vão encontrar algum caminho, porque se ele não pautar, a gente vai voltar com obstrução. E a obstrução estava funcionando muito bem na Câmara esses dias aí que a gente estava obstruindo tudo, caindo sessão, aprovava poucos projetos no plenário e muitas pessoas nos questionam ainda, né? Mas como que vocês estão aprovando projetos se vocês estão obstruindo? Porque hoje a obstrução não funciona como antigamente. Houve uma mudança no regimento interno, inclusive na gestão do presidente Arthur Lira, que fez com que hoje o plenário em si, ele não acaba a sessão, não derruba a sessão mesmo com obstrução. O painel mantém o mesmo, entendeu? Então, assim, você consegue protelar, você consegue demorar bastante para votar um projeto. Antigamente você derrubava a sessão, né? E aí tinha que novamente marcar presença e tudo mais. E isso dificultava muito aprovar projetos. Hoje nós estamos fazendo, por exemplo, no dia que nós fizemos, na semana que nós fizemos a obstrução, projetos simples que votariam em 10, 15 minutos levavam 4 horas. E isso foi bem efetivo para a gente conseguir atrasar os trabalhos da casa. E vai ser isso que vai acontecer se ele não pautar.
Deputado, vi também que li em uma reportagem que houve uma autorização, pelo menos uma sinalização positiva do Hugo Mota para que um deputado correligionário dele coletasse assinaturas para propor uma consulta pública nas eleições de 2026 à população sobre essa possibilidade de perdão ou não aos presos pelo 8 de janeiro. Absurdo. Né? Isso atende o anseio ali de vocês, da oposição? Lógico que não, isso é um absurdo. Imagina só, o líder Sóstenes, ele fala uma coisa muito certa. Para nós, que estamos aqui fora, 1 minuto é 60 segundos. 1 hora é 60 minutos. Para quem tá lá dentro, para quem tá na cadeia e sendo condenado por coisas que não correspondem à realidade, 1 minuto é uma eternidade. 1 hora nem se compara. Então não tem como nós esperarmos até 2026 para fazer um plebiscito para depois... E aí, quando é que essas pessoas vão ser soltas? 2027? Não. Nós vamos até o fim. Nem é a garantia do perdão. E nem é a plebiscito garantia. é para se aceitar, pautar esse projeto da anistia e o resultado... Isso é um absurdo completo. Não, isso daí é tão absurdo quanto essa outra proposta que os ministros eles estão agora incomodados, né? Que eles acabaram criando um grande monstro. Como eles, para construir essa narrativa, fizeram essa covardia contra essas pessoas do 8 de janeiro, hoje está tendo uma sensibilização nacional muito grande, dos deputados também, e as pessoas de fora estão percebendo que realmente houve excessos muito grandes nessas penas, em condenações que não correspondem ao que realmente aconteceu. Uma mulher de batom sendo condenada por tentativa de golpe, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Condenada a 14 anos e meio e mais 30 milhões de multa. É isso, entendeu? Você sabe qual é a pena máxima para quem comete estupro? 10 anos. Você sabe qual é a pena máxima para quem comete extorsão mediante sequestro? 15 anos. Aí a Débora pega 14. Então as pessoas estão percebendo, não, o Supremo realmente está exagerando muito. E aí eles agora estão sem saber o que fazer. Aí começam a fazer alguns sinais, manda a Débora para casa e tal, não sei o quê, mas aí eles não querem perder. Como eu sempre falo, o Supremo é muito arrogante. Os ministros que estão lá são muito arrogantes. Eles não querem perder a razão. Então estão vindo com uma outra proposta aí de, vamos reduzir as penas. Não. Nós temos que corrigir a história que foi contada. Uma história mentirosa, de que houve uma tentativa de golpe no país. É isso que a gente vai fazer com a anistia. Deputado, o projeto é principalmente criticado pelos governistas e lulistas em geral, porque teria esse objetivo escondido de perdoar o Bolsonaro preventivamente, como uma espécie de habeas corpus preventivo com o projeto da anistia. É assim que esse projeto está sendo vendido, pelo menos na maior parte das redações de jornal que eu vejo aqui nesse país, é assim que se interpreta a intenção do PL da anistia. Queria que o senhor deixasse claro, de alguma forma, essa anistia abraça o ex-presidente Bolsonaro? Não, não abraça. O próprio presidente Bolsonaro já falou, a anistia não é para mim. A anistia é para os demais, para as pessoas que foram colocadas ali como bois de piranha. Isso não vai afetar a condenação dele. Não vai de modo algum. Ele não quer essa anistia. E tem um outro fato também, que eu ia até falar a respeito disso, né? Sobre a arrogância dos ministros do Supremo nessa questão da anistia, que eles estão dizendo o seguinte, que se for aprovado, eles podem desfazer isso no Supremo Tribunal. Aliás, eles desfazem tudo, né? Eles acham que eles mandam no país e eles podem desfazer tudo que o Congresso Nacional faz. Hoje o Congresso Nacional, infelizmente, está desmoralizado pelo que eles vêm fazendo conosco. E qual que é a alegação para que eles possam dizer que é inconstitucional? Que a Constituição, ela diz que são crimes insuscetíveis de graça e anistia, os crimes cometidos por associação armada, organizações armadas contra o Estado Democrático de Direito. E aí eles falam que, por isso, eles conseguiriam anular o projeto de anistia. Mas que armada? Que golpe armado foi esse?
batom, bíblia, Cano PVC. cano PVC. E aí, novamente, né, dentro da lógica explicada pelo Supremo Tribunal Federal, como é um crime contínuo que começou em 2021 e só acabou depois do 8 de janeiro, em 2023, entra tudo aí. Entra a bomba do caminhão. Então, isso é uma arma que foi usada para perpetuar o golpe. Exatamente. E é estranho que cada vez mais essas provas que são colhidas de forma a justificar, vem caindo, né? Cada vez mais justificativas que foram sendo encontradas por esses processos, nessas ações, vem caindo. Já dentro, bom, isso a gente vendo de fora, né? Mas dentro da Câmara dos Deputados, você acha que cresceu o suficiente para borbulhar essa reação com o PL da anistia? Assim, esses 264 votos podem se transformar em 300? Com certeza, porque o que acontece, né? Teve uma pressão muito grande também por parte do Hugo Mota para que não assinassem as urgências. O que acontece? Um líder assinando a urgência, você consegue um número total de deputados de cada partido. E geralmente é isso que a gente faz para conseguir as assinaturas para uma urgência. Só que nesse caso, Hugo Mota orientou os líderes a não assinarem. E aí nós fomos para as coletas individuais, né, pedindo individualmente para as pessoas assinarem. E aí teve também uma orientação do Hugo para os líderes para orientarem seus deputados a não assinarem. Só que nós conversamos com os deputados, está todo mundo realmente inconformado com isso, o pessoal é favorável. Muita gente fala, cara, eu não posso assinar agora, meu líder não deixa. Protocolamos. Muita gente ficou de fora, está sendo cobrada. Muita gente. Quando for para votação, o pessoal vota. Passou a urgência, o pessoal vai votar. Pode ter certeza. E é isso que está preocupando tanto o Hugo Mota, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, o próprio governo, porque nós temos maioria, sim, para avançar com isso, para aprovar o projeto. E isso vai realmente fazer com que o Supremo Tribunal Federal se sinta enfraquecido, né? Deputado, um dos fatos mais midiáticos dos últimos tempos é a cassação de um deputado do Rio de Janeiro, do PSOL, deputado barraqueiro lá, que expulsou um cidadão lá da Câmara aos pontapés. E ele agora faz greve de fome. Eu vi uma declaração do líder do seu partido muito gentil, digamos assim, com o grevista de fome, né? Aliás, a greve parece estar fazendo bem a silhueta dele. Com certeza. Eu queria saber exatamente isso do senhor. Essa greve de fome, de alguma maneira, pode dar certo? Ou seja, pode reverter a tendência de cassar o mandato do deputado? Olha, eu debati com o Boulos na CNN sobre esse fato, sobre a cassação do Glauber e sobre essa greve de fome. Ninguém liga para essa greve de fome dele. Eu acho que ele mesmo deve ter se arrependido depois que ele anunciou isso, mas agora ele tem que ir até o final. Porque quando ele anunciou que ele ia fazer a greve de fome, ele nem sabia que essa semana não ia ter nada. A Câmara tá vazia. Vocês viram como é que tá? As votações foram pelo Infoleg. A Câmara não tem ninguém. E ele tá lá, igual um palhaço, sentado lá, deitado lá no Conselho de Ética, como se ele fosse um guerrilheiro, né, da época do regime militar, fazendo greve de fome para sensibilizar as pessoas. Tá fazendo mesmo greve de fome? Porque assim... Eu não sei, estão dizendo que estão levando McDonald's escondido para ele. Porque, deputado, há uns anos atrás, eu não sei se o senhor se lembra, mas teve um padre no interior de Sergipe que fez greve de fome contra a transposição do Rio São Francisco. Achava que aquilo ali era uma heresia, qualquer coisa assim, não sei a motivação, mas ele fez uma greve de fome. Só que o padre todo dia dava entrevista rosado, sabe, bem disposto. Que greve de fome é essa que o sujeito está sempre, né, tão bem disposto nas coletivas diárias que ele dava? Aí descobriram que as carolas lá da paróquia abastecia a sacristia onde ele estava de greve de fome com melancias. Então ele se acabava nas melancias e com aquilo ia se mantendo, né? Será que não tem gente fornecendo melancia para o deputado Glauber? Melancia eu não sei, mas McDonald's eu acho que sim, porque a esposa dele é fã, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. Isso foi uma papeleira que ele está fazendo. Ele realmente está querendo se colocar como um herói da ditadura, como eles sempre
posaram durante o regime militar, fazendo greve de fome para sensibilizar as autoridades, como se realmente aquilo pudesse repercutir Pra se vitimizar de alguma também, né? forma. Exatamente. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Ele vai depois, não sei se estiver realmente fazendo greve de fome, vai parar no hospital. Acabou, vai perder o mandato. Porque o Glauber Braga, o que acontece, né? Ele é um sujeito extremamente indisciplinado, folgado, desrespeitoso, falta com respeito com todo mundo. Ele colecionou muitos inimigos na Câmara dos Deputados. E aí muitas pessoas têm questionado. Inclusive o próprio Boulos, no debate que eu tive com ele na CNN, falou isso. Mas ninguém pode ser caçado porque você não gosta da pessoa. Não, o fato não é esse. O fato é que o Conselho de Ética não vinha funcionando. E houve outros fatos tão graves quanto esse que deveriam ter realmente funcionado. Que, por exemplo, o caso do Quaquá, caso do Quaquá, que deu um tapa na cara de um deputado no plenário. Ele deveria ter sido cassado. Só que ele tinha um bom relacionamento, melhor lá com os deputados, e não foi. E nesse caso, a gente tem que simplesmente entender o seguinte. Teve também um deputado do Maranhão, do PCdoB, que deu uma encoxada lá. Exato, tem vários casos. Mas, enfim, não é o fato de que por Quaquá não ter sido cassado que faz com que seja legal o comportamento do Glauber Braga para ele não ser cassado. Se um cidadão comum entrasse em qualquer repartição pública, não vou falar nem repartição, entra num banco e estapeia o gerente ou o atendente do caixa, isso é um crime. Lógico. O que deveria ter acontecido? Deveria ter sido cassado o Quaquá e agora também cassado o Glauber Braga. Eu, quando entrei na Câmara dos Deputados em 2019, eu ouvia muito isso. As pessoas falavam comigo, né? Meus assessores, que já estavam lá há mais tempo, falavam, olha, na Câmara, você como deputado, você pode quase tudo em termos de imunidade material e formal. Você só tem que ter cuidado com o que você fala, mas isso não vai gerar uma cassação. Mas agressão é cassação, então não faça. Só que o Conselho de Ética não estava funcionando e simplesmente estava sempre ali passando a mão na cabeça das pessoas. O caso dele meio que reagrupou, né? O Conselho de Ética. Eu acho que agora o Conselho de Ética vai voltar a funcionar. E não é porque ele não está sendo cassado efetivamente porque o pessoal não gosta dele. É porque ele agrediu e é evidente que teve esse agravante aí. Ele próprio acusa o presidente Arthur Lira de ter o dedo envolvido nisso, porque eles discutiram muito, ele desrespeitou muito o presidente Arthur Lira, que eu não tenho uma boa relação, mas nunca faltei com respeito com ele. E o Glauber Braga foi extremamente deselegante, não só com ele, com vários outros deputados. Assim, foi a gota d'água e só para agora deixar vai claro, ser cassado. ele pegou um rapaz, puxou, agrediu o rapaz a pontapés diversas vezes. Isso não estou inventando e nem ninguém está pensando. Foi gravado Tem em vídeo. né? E tem um vídeo de um deputado federal agarrando um rapaz pelo pescoço, chutando ele, dando soco dentro da Câmara dos Deputados do Brasil. E assim, se as pessoas acham que isso é uma injustiça, a cassação, eu acho realmente existe um descompasso aí de Ele caiu na pilha. Realmente existem muitas pessoas que enchem o saco do político. Eu passo por isso o tempo inteiro. Na Câmara, fora da Câmara. Mas você tem que saber que você está numa função... Tem que ter calma, né? Tem que ter calma. E se você está na Câmara dos Deputados, você não pode cair nessa pilha. O que você tem que fazer? Chama a Polícia Legislativa. A Polícia Legislativa sempre vai estar ao lado do parlamentar. Vai sempre estar favorável ao deputado. Então, pedir para a Polícia Legislativa retirar. Aí, agora, dar chute, empurrões... Até acho que empurrões, que foi até de menos, mas... Bicuda, como ele deu, aquilo ali foi... Horrível, de dentro até no estacionamento da Câmara. Deputado, ainda sobre esse caso do Glauber, há uma crítica, sobretudo entre governistas, que compara a celeridade desse processo com a do Chiquinho Brazão, né, acusado aí, que está até preso, acusado de ser mandante da morte da vereadora Marielle Franco. Essa crítica, essa comparação, isso é pertinente? Olha, não acho, até porque, até te corrigindo, Chiquinho Brazão não está acusado. Ele não foi acusado. E eu não estou dizendo que não foi ele, mas também não estou dizendo que foi ele. Uhum. Porque o que acontece? Hoje nós temos um grave problema desse clamor social que se faz em torno de determinados casos e que justificam muitas vezes ilegalidades. Por exemplo, houve uma grande ilegalidade no processo do Chiquinho Brazão na Câmara dos Deputados. Tá? E Chiquinho Brazão não tem relação com ele. Pelo contrário, ele era base do governo Lula.
Mas se você for analisar, pelo que estabelece na nossa Constituição, com relação às nossas prerrogativas, abriu-se outro precedente para poder fazer covardia contra deputados. Porque no artigo 53 da Constituição, estabelece que deputados e senadores... aliás, o parágrafo 2º. Deputados e senadores, após diplomados, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Tá? Isso daí a gente tem que entender muito bem, porque aqui nós temos uma linha do tempo. Quando que isso foi, digamos assim, foi descoberto que ele foi o mandante? Foi uma delação premiada, que inclusive o próprio STF já estabeleceu que uma delação por si só não serve como meio de prova, porque ela deve ter uma outra prova para corroborá-la, mas só teve uma delação de uma pessoa. Beleza, mas vamos supor então que essa delação seja verdadeira. Só que o assassinato foi antes do mandato do Chiquinho Brazão. Ele era vereador. Tá entendendo? Ele era vereador. Então, nesse caso, nem seria o STF que poderia julgá-lo a respeito disso. Tá entendendo? Só que aí, o que é mais grave nisso tudo? Salvo em flagrante de crime inafiançável. O crime é inafiançável? É um crime hediondo, né? Um assassinato e com determinadas peculiaridades que fazem com que seja um homicídio qualificado. Só que não foi flagrante. Não teve flagrante. Como é que você vai prender um deputado? Aí a gente pode discutir se a lei ela não está boa. Nós podemos discutir que isso daí é um benefício muito grande para os deputados e que deveria ser alterado. Porque eu fui muito criticado durante a minha defesa. Eu fiz essa defesa na CCJ porque eu não vou negar minhas convicções. Não vou. Fui apedrejado por conta disso, mas eu falei, eu defendo a lei, eu defendo a Constituição. O artigo 53, parágrafo 2º, fala que nós não podemos ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, se não houve flagrante, por que vocês vão prender o deputado? E com uma prova que é uma delação. Então, ele não foi nem acusado. Entendeu? Então, naquele momento, o que estava acontecendo? Muitos deputados se acovardaram por conta da opinião pública que vai sendo feita com esse clamor. Olha, o assassino de Marielle, tem que prender, tem que... E votaram favoravelmente à prisão dele. Eu falei, eu não vou votar favoravelmente à prisão porque nós estamos abrindo um grande precedente, perigosíssimo, para mais uma vez Alexandre de Moraes prender qualquer um da Câmara dos Deputados. Porque se está prendendo um deputado por um crime que não houve flagrante, vão prender qualquer um, então, por crimes que não sejam flagrantes ou que não sejam também inafiançáveis, como fizeram com o Daniel Silveira já. E que realmente todo mundo sabe que foi um grande malabarismo para dizer que era um crime inafiançável. Você sabe como é que foi, né, para dizer que era um crime inafiançável? Você sabe como é que foi? Eu lembro que é vídeo, então, portanto, o vídeo ainda é continuado. Não, aí é o flagrante. Ah, é o flagrante. É o flagrante, né? Porque como ele fez um vídeo, aquele vídeo, ele repercutiu nas redes sociais. O que é um vídeo? O vídeo é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Só que o Alexandre de Moraes disse que não. Ele disse que é um crime continuado, é um crime permanente. Então, assim, tudo agora vai virar uma situação em flagrância. Qualquer vídeo que tiver acontecido vai virar uma situação em flagrância. E ele ainda criou uma anomalia jurídica que foi o mandado de prisão em flagrante. Não existe. Existe mandado de prisão preventiva e mandado de prisão temporária, não em flagrante. E aí o que ele colocou? Que como o deputado ele utilizou as redes sociais e cometeu crimes que estavam previstos naquela antiga lei, que era a Lei de Segurança Nacional, ele disse que tem um dispositivo no Código de Processo Penal, que eu não me recordo agora, que fala quais são as possibilidades em que não se concede fiança. Não se concede fiança. E aí uma delas lá, não sei se é o artigo 314 do Código de Processo Penal, não me recordo, fala o seguinte: quando presentes os requisitos da prisão preventiva. E aí, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não se concede fiança.
Se não se concede fiança, o crime é inafiançável. Olha o malabarismo. Porque isso aqui foi uma decisão teratológica tão absurda. Porque se você for analisar, onde está a raiz dos crimes inafiançáveis? Está na Constituição. Que é crimes hediondos, tráfico, tortura, terrorismo, ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. São esses que são os crimes inafiançáveis. Um crime, ele pode ser afiançável e não se conceder fiança, como esse caso. Por exemplo, alguém que, sei lá, cometeu um furto. É um crime afiançável. Mas se estiverem presentes os requisitos da preventiva, não se concede fiança. Mas isso não torna o crime inafiançável. E isso foi a decisão que baseou o entendimento do Alexandre de Moraes para decretar a prisão do Daniel Silveira. Deputado, a gente assistiu hoje uma situação curiosa, para dizer o mínimo, que foi a decisão do presidente Lula de conceder asilo a uma pessoa condenada por corrupção, que é a ex-primeira-dama do Peru, né, mulher do ex-presidente... Nadine Heredia. Como é o nome? Humala, né, o ex-presidente... Humala, esqueci agora. É o mala mesmo. Humala sem alça. Ele foi condenado a 15 anos, ela também foi condenada ambos por corrupção, por terem sido recebido suborno da Odebrecht e também por haver recebido, não por coincidência, dinheiro da ditadura da Venezuela para financiar a sua campanha. Isso enquanto no Brasil, ouvi esses dias um ministro do Supremo classificando a Lava Jato como uma organização criminosa, né? Que quem investiga é que se deu mal aqui no nosso país. Queria que o senhor falasse sobre isso, né? O presidente da República concedendo asilo a uma pessoa condenada por corrupção, né? E ainda mandando um jatinho da Força Aérea Brasileira ir buscar a sua excelência, a corrupta condenada, para vir para ficar aqui sob proteção do governo brasileiro. Isso não pode, deputado, nos conduzir àquele passado que o Brasil era referido na imprensa, nos filmes e na literatura como o destino favorito de foragidos da justiça no mundo inteiro? Não, hoje está muito pior. Hoje está escancarado. Porque naquela época, pelo menos, nós tínhamos uma aparência de que vivíamos num ambiente em que se buscava fazer justiça. Havia os corruptos e existiam também traficantes e tal, e todos eles, de certa forma, tinham uma repressão estatal e não tinham uma conivência tão escancarada por parte do poder público. Hoje nós estamos vivendo um narco-estado, um governo que é totalmente complacente com a criminalidade em todos os níveis. Em todos os níveis. Desde o ladrão de celular, em que ele fala que pode roubar o celular para comprar uma cervejinha, até mesmo para grandes corruptos, como nós estamos vendo aí esse caso da ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada, junto com seu marido, por ter recebido dinheiro da Odebrecht. É evidente que eles estão protegendo seus aliados para dar um cala-boca, né? Porque eles sabem de muita coisa ali. Tá protegendo. E é uma coisa tão escancarada, escandalosa, que eu não sei como que a imprensa hoje em dia ela não bate mais da forma que tinha que bater numa questão como essa. É algo tão assustador o caminho que nós estamos avançando. E aí, realmente, isso casa com aquelas declarações do Gilmar Mendes, dizendo que a Lava Jato, comparando a Lava Jato ao PCC. A Lava Jato teve alguns excessos? Teve, é evidente. Mas que naquela época, inclusive, o Gilmar Mendes e vários outros aplaudiam, né? Queriam posar de heróis, posavam de heróis dizendo que a Lava Jato estava prendendo corruptos, condenava o PT por todos os recursos que retiraram do povo brasileiro. Eu me recordo até de uma frase uma declaração do Gilmar Mendes na época dizendo que o PT roubou tanto que daria para fazer não sei quantas eleições. Vocês se recordam disso? Daria para gastar esse dinheiro em não sei quantas eleições, para pagar não sei quantas eleições. E hoje virou tudo ao contrário, né? Virou tudo ao contrário, criminalizando a Lava Jato, que, na verdade, teve um importante papel de desmantelar o maior caso de corrupção no nosso país. E muita gente foi
foi condenada Considerado E os maiores casos de corrupção do Ocidente. do Ocidente. Devolveram dinheiro. Esses recursos que foram devolvidos são de mentira, então? Devolveram por quê? Sempre gosto de lembrar, tem um senhor chamado Pedro Barusco, ele era gerente da Petrobras, e ele, por livre e espontânea vontade, pediu para devolver, para ser perdoado apenas $100 milhões. Gerente da Petrobras, não era diretor, não era presidente, de gerente. $100 milhões foi quanto ele devolveu para a Operação Mas ele não tá Lava pedindo Jato. agora indenização, não? Porque Certo. eu já vi vários pedindo indenização. Certamente. Ou a devolução do Devolução. dinheiro. Devolução do dinheiro, exato. Com Devolução, juros, cara, é uma com cara de juros. pau absurda o que a gente tá vendo. E tem um outro fato também, né, que aconteceu ontem, né? E aí você percebe a esquizofrenia jurídica que a gente vive no país. Não sei se vocês iam entrar nesse assunto, mas a decisão do Moraes frente à negativa de extradição do Oswaldo Eustáquio. Tá aqui. É exatamente minha próxima Exatamente. pergunta. Exatamente. Pode Tinha que entrar, vamos nisso. falar disso aí aqui pra Então, mim. porque nesse caso aí é outro sinal, né? É outra decisão que pode ser interpretada mundo afora, inclusive pelo crime organizado da Espanha, que o Brasil é destino seguro para eles, né? Porque, afinal de contas, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi a de bloquear o processo de extradição de um traficante de drogas em retaliação à negativa espanhola de extraditar um exilado político, que é o Oswaldo Eustáquio, jornalista, né, que se queixa de perseguição, etc. Como o senhor vê isso, né? Que mundo é esse maluco que a gente está vivendo? Nós estamos com um psicopata no poder. Isso é fato. O cara é louco. Olha o que ele está fazendo. Por conta de um capricho dele, de não ver os seus caprichos atendidos, em que ele acha que ele pode fazer o que quiser no nosso país e com quem ele quiser, ele determina a extradição do Oswaldo Eustáquio à Justiça Espanhola. A Justiça Espanhola, a Suprema Corte Espanhola, identifica que, na verdade, há uma motivação política por trás de tudo isso, nega o pedido e ele simplesmente, por um revanchismo, uma retaliação, fala que não vai fazer a extradição para a Espanha de um búlgaro que traficou 52 quilos de cocaína e alegando que houve a violação ao princípio da reciprocidade. Onde que tem a equiparação de condutas? Um traficou 52 quilos de cocaína e o outro criticou o STF. Cara, é uma loucura o que a gente está vivendo. Não dá para acreditar. E mais do que isso, ele ainda concedeu prisão domiciliar para esse traficante. É algo tão surreal, é assustador o caminho que a gente está indo, que muitas vezes a gente pensa onde que isso tudo vai parar. Eu não entendo a decisão, até por um princípio de você estar soltando um traficante numa sociedade que não é aquela que te ofendeu. Ele ainda está colocando na rua, na sociedade brasileira, um criminoso, e não na sociedade espanhola, assim. De quem que ele está se vingando? É verdade, né? É verdade. É verdade. Porque o Oswaldo Eustáquio, ele fez críticas ao STF e ele permanece na Espanha, não está fazendo mal a ninguém. O traficante que carregou 52 quilos de cocaína, esse cara tem uma índole e todo mundo sabe que não é das boas. E ele deixa a pessoa estar livre no nosso país, gozando de prisão domiciliar. É inacreditável. É uma psicopatia, uma loucura que envergonha o Brasil. Aliás, envergonha o Brasil para o resto do mundo. Porque qual é a mensagem que nós estamos passando? Que realmente, né, o Brasil é um território amigo para traficantes, para criminosos, e nós temos um juiz que se acha uma autoridade máxima, acima de todas as outras, acima dos demais poderes, a ponto de negar a extradição de um traficante, um criminoso de alta periculosidade. Deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. A gente está chegando no final. E eu já quero deixar aberto o convite para uma próxima vez, porque foram poucos assuntos, mas muito o que falar. A gente temos que falar com mais. certeza. Passou muito rápido. Muito né? rápido. Passou Tem muito rápido. Muita coisa para falar ainda. O né? Nauma Papo foi muito bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse a vocês, eu estava decidindo se eu vinha essa semana, porque é semana de Infoleg, mas não me arrependi não, porque realmente foi um papo bem bacana, bem produtivo. Espero estar aqui novamente com vocês. E é só chamar que
a gente vem correndo. Quando for para falar a respeito de temas tão importantes, relevantes para o país, tendo um canal como esse, que nós podemos nos expressar de uma forma que vocês deixam a gente muito à vontade para falar realmente o que a gente pensa. Isso é realmente muito gratificante, poder ter uma imprensa como a de vocês aqui no nosso país. Obrigado, Muito obrigado. deputado. Obrigado, deputado.